O que o mioma, a endometriose e o ovário policístico têm em comum? Hoje é esse o vídeo aqui no meu canal. Eu sou a doutora Michele Mota, ginecologista com visão funcional integrativa. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like, que eu tenho feito muito conteúdo sobre esses temas aqui no YouTube. Então vamos lá, Michele, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é a predominância estrogênica. Você já ouviu falar sobre isso? A gente tem um hormônio muito importante, o grande hormônio feminino, que se chama estradiol. E ele varia conforme seu ciclo menstrual. E tem um pico antes da ovulação. Depois que a gente ovula, a gente começa a ter a produção da progesterona, que é o hormônio progestação. O corpo lúteo tem aquele óvulo, vem o corpo lúteo, começa a produzir a progesterona, porque no final das contas era para a gente ter engravidado. Todo mês o nosso corpo se prepara para uma gravidez. Se a gravidez não acontece, simplesmente o seu endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, ficou gordinho, não teve bebê, você vai menstruar e vai sair aquela menstruação, aquele sangue, que são as células endometriais saindo. E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha que eu já falei, células endometriais são as células da endometriose. Essas células que tinham que só estar dentro do útero, elas resolveram aparecer fora do útero, perto do ovário, perto do intestino, perto da trompa, perto do diafragma, da bexiga, aquela loucura. E essas células fora do útero também, quando você menstrua, essas células sangram. E por isso que tem cólica intensa, porque ali não tinha que ter sangue nenhum. Suas células de defesa vão para ali para tentar te defender e começa o processo de inflamação, cicatrização, inflamação, cicatrização, e vai formando os focos de endometriose, como se fosse uma fibrose, uma cicatriz. E por isso que às vezes a mulher evolui para dor na relação, porque essa cicatriz está perto ali por dentro, lá dentro da barriga, muito próximo de nervos. Quando o pênis bate lá dentro na vagina, repuxa a cicatriz, repuxa o nervo e causa dor, por exemplo, na relação. Essas mulheres, como têm a inflamação crônica, elas têm fadiga também. Uma sensação, eu quero ficar deitada, menstruada, ficar se arrastando. A barriga distende, porque existe uma alteração intestinal também nessas mulheres com endometriose. Então, endometriose significa dor, principalmente dor. Já no mioma, é também uma doença relacionada à predominância estrogênica, que as células musculares do útero, músculo do útero, algumas células começam a se proliferar loucamente e formar bolotas. Essas bolotas se chamam mioma. Se esse mioma estiver nascendo como se fosse uma orelhinha para fora do útero, a gente chama de mioma subseroso. Esse não causa hemorragia, esse não tem problema. Se for, exceto se ele estiver muito grande, né? A pessoa pode parecer que está grávida. Se o mioma estiver no meio do músculo uterino, que é o miométrio, a gente chama de mioma intramural. E se o mioma estiver dentro da cavidade, ali abaulando a casinha do bebê, aí a gente chama esse mioma de submucoso. E esse, minha filha, é o grande problemático. É esse que causa hemorragia, é esse que você tem que fazer alguma coisa, ou vai ter que usar hormônio para bloquear a menstruação, ou vai ter que fazer uma cirurgia para tirar por histeroscopia, uma filmagem por dentro assim do colo do útero. Aí tem uma alcinha que vai comendo mioma, esse mioma submucoso. Claro que existem mulheres, principalmente mulheres da raça negra,
evoluem com múltiplos miomas em múltiplas localizações. Essa mulher que nunca teve filho não pode jamais aceitar a retirada do útero. Sempre tem que tentar a miomectomia, que é a retirada dos miomas, independente se o mioma for 5 ou 50 miomas. Não aceite a retirada do seu útero se você ainda deseja engravidar, porque isso não tem como voltar. Então, a miomatose uterina também é uma doença relacionada à predominância estrogênica e muitas vezes a gente acaba usando, né, a pílula anticoncepcional para bloquear o eixo hormonal, você não ter hemorragia e daqui a pouco não ter que fazer, de repente, uma transfusão de sangue ou tomar ferro na veia. Eu, particularmente, se você já viu meus outros vídeos, eu tenho preferência pela gestrinona, que é um hormônio antiestrogênico, já que essas duas doenças são doenças de predominância estrogênica, que não têm efeitos colaterais como queda do libido, que acontece com a pílula anticoncepcional, ou alterações mentais, ansiedade, depressão, que acontece muitas vezes com o Dienogeste, uma pílula que foi criada para endometriose, que muitas mulheres usam, acham que estão ficando maluca e é só essa pílula que eu não gosto nem um pouco dessa pílula. Realmente eu quero distância dessa pílula, porque eu já vi pessoas ficar, bem pancadas das ideias tomando essa pílula, além de sem libido, tá? Então, duas doenças de predominância estrogênica. E por último, o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico. Não é uma doença do ovário, gente. Coitadinho do ovário. O ovário entrou de gaiato no navio. Quem começou a síndrome do ovário policístico foi a resistência à insulina. O excesso de insulina, que pode acontecer até pelo excesso de ingesta de carboidrato, de pão, de massa, de açúcar, de doce, vai ter mais insulina circulando no seu sangue. E isso vai estimular o ovário, as células ovarianas, a produzirem testosterona, que são as células da teca. Por isso as mulheres com ovário policístico acabam tendo muita acne, queda de cabelo e crescimento e engrossamento dos pelos, por causa do excesso de androgênios como a testosterona. Só que o ovário policístico, apesar dessa mulher ter muita testosterona, o libido dela não é nas alturas não, tá? Pelo contrário. Como é uma doença do metabolismo, o libido dela, é lá para baixo. E por que, Michele, o ovário policístico tem a ver com a predominância estrogênica? Vamos lá, vamos tentar explicar. Na síndrome do ovário policístico, uma das características é a anovulação crônica, isto é, nem todo mês essa mulher ovula. Se essa mulher não ovula, ela acaba não produzindo a progesterona todo mês. Então, a progesterona, ela fica em equilíbrio normalmente com o estradiol. Aqui está o estradiol e aqui a progesterona. Se ela não produziu a progesterona está aqui. Então, consequentemente, paralelamente, tem mais estrogênio. Ela entrou em predominância estrogênica. Então, tem mulheres com ovário policístico que ficam meses sem menstruar. E isso é péssimo, tem consequências, aumentando o risco de diabetes, hipertensão, obesidade. Então precisa ser tratado. E o tratamento, gente, não é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional vai controlar os sintomas, pode até melhorar a sua pele, né? Melhorar a acne, melhorar esse crescimento de pelo, mas é, na verdade, uma maquiagem. Tá? Porque enquanto não tiver ação lá na resistência insulínica, o uso da metformina, que é o glifage, ou outros suplementos como minoxidil, por exemplo, você não está tratando a base do ovário policístico. Você só está maquiando com a pílula anticoncepcional. E a base do tratamento do ovário policístico é dieta e atividade física, tá? Endometriose, dieta e atividade física. Mioma, dieta e atividade física.
porque o que você ingere vai influenciar positivamente ou negativamente em todas essas doenças. Quanto mais fast food, industrializado, porcaria, álcool você usar, mais inflamada você vai ficar e mais sintomas dessas doenças você terá. Então, a vida é feita de escolhas. O vídeo aqui é para esclarecer que essas doenças sim têm relações, inter-relações, e por isso algumas mulheres são premiadas ao contrário. Algumas mulheres têm as 3 doenças ao mesmo tempo, ou 2 dessas doenças ao mesmo tempo. Mas claro, todas elas têm tratamento, têm controle. Você pode sim ter sua qualidade de vida de volta, não necessariamente vai precisar operar. Cada caso tem que ser avaliado em detalhe, com muito cuidado, com o exame correto, né? Porque você já sabe, você já viu o vídeo por aqui, que a endometriose não é diagnosticado por ultrassonografia simples, não. Ou é a ressonância da pelve com preparo intestinal, ou a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. A endometriose precisa do diagnóstico para o tratamento correto, porque infelizmente algumas mulheres podem ter uma endometriose mais grave e realmente ser necessário a cirurgia. O ovário policístico nunca tem que operar, tá? É só o controle metabólico. E o mioma, a mesma coisa. Algumas mulheres vão precisar operar. Outras que o mioma são pequenos, que eles não estão submucosos, não precisa operar. Ela pode, né, ficar com útero até na menopausa sem operar nunca, se esse mioma nunca der sintoma na vida dela. Sintoma tipo hemorragia, como eu falei no início do vídeo. Então, você mulher que tem 1, 2 ou 3 doenças dessa, tem que entender que suas escolhas vão fazer toda a diferença. Então, faça a escolha, tenha um nutricionista, tenha atividade física regular e tenha um médico funcional integrativo para olhar você como um todo. Olhar além das doenças, olhar seus hormônios, vitaminas, minerais, porque tudo isso, no final das contas, faz diferença para a sua qualidade de vida e seu bem-estar. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele like e compartilha com as suas amigas e até o próximo vídeo.